Ezequiel capítulo 18. Quem tem dificuldade, o obreiro vai ajudar você a achar. Só levanta a mão que o obreiro vai até você. Ezequiel capítulo 18, é no Velho Testamento. Uma palavra dessa que a gente vai pregar hoje, essa geração constrange. É aquele grupo dos desigrejados que diz não julgueis, né? É o único versículo da Bíblia que eles conhecem, não julgueis. Mas se eles leem uma palavra dessa que a gente vai pregar hoje, eu creio que vai mudar a cabeça de muitas pessoas. Porque o cristão, ou digamos o homem que está no mundo, desconvertido, que outrora pode ter sido um cristão, ou evangélico, que ouviu a palavra, mas saiu para o mundo, tudo que ele não quer, tudo que ele mais abomina diante dos olhos dele, é que condenem ele aonde ele está, na prática do pecado. Né? Você pode chegar para uma pessoa que está no mundo, vendo ela praticar os pecados dela, e você vai condená-la pelos pecados. Ela vai dizer: quem é você para me julgar? Jesus veio para me amar, né? Antes de ele ser amor, ele é justiça. Ele te julga pela palavra da verdade. Nós julgamos baseado na palavra. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Isso está na palavra dele em João 7:24. Temos que fazer julgamentos. Nós temos que julgar para que o ímpio, o perverso, o homem da iniquidade se converta dos seus maus caminhos, porque Deus mesmo falou: porque eu não sinto prazer na morte do ímpio, a não ser que ele se arrependa. Deus fala isso. Deus quer um povo para si, um povo totalmente convertido e não pela metade. Deus não quer uma pessoa meia convertida, com um pé no mundo e outro na igreja. Deus não quer uma pessoa que está na igreja ouvindo uma palavra que é para mover o coração dela em prol do caminho da verdade. Ela está aqui hoje ouvindo essa palavra, mas a semana dela é em prol do pecado, da iniquidade, do erro. Transgrediram a palavra de Deus e inverteram a verdade em mentira. Ou seja, Deus abomina tal prática, ao ponto de dizer que tal será acusado no último dia com a ira de Deus, com o furor de Deus. É muito forte isso. É algo que a igreja hoje não está mais preparada para ouvir. Depois que todo mundo achou, os obreiros podem sentar, por gentileza. É algo que a igreja não está preparada. Ninguém quer ouvir uma palavra de conversão, porque todos amam o pecado. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Se o pecado não fosse agradável aos nossos olhos, todos cometiam o pecado dele com liberdade, ao ponto de achar que Deus não vai me condenar por isso. Né? Porque Deus conhece meu coração. Mas é a coisa que Deus mais abomina, de Gênesis a Apocalipse. Toda a pregação que a gente faz, e olha que a gente já pregou muito sermão, e todos eles falam a mesma coisa: que Deus abomina o pecado, que o pecador vai ser lançado no Hades, que vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que Deus vai esmagar o pecador como se esmaga a uva na vide, que Deus vai rir da condenação do pecador no inferno. Então olha a ira de Deus sobre o homem do pecado. Só que chega um momento que Deus fala: eu não sinto prazer na morte deles. Eu quero que eles se arrependam, mas eles não se arrependem. Eu quero que eles mudem o ato deles, a visão deles a respeito do Evangelho, da maneira que eu os chamei. Porque o homem do passado, o povo de Israel, falava assim: o caminho do Senhor não é direito para nós. Nosso caminho é direito, mas o do Senhor não é. Porque eles queriam andar conforme eles achavam que tinha que ser. Não é? Você sabe por que Deus, a gente já pregou semana passada sobre isso, mas você sabe por que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo? Alguém sabe? Está lá em Malaquias. Porque eles criaram maneiras de como eles iriam adorar a Deus. Vamos oferecer o animal cego no altar, vamos oferecer o animal coxo no altar, vamos oferecer o lixo espiritual. Se Deus quer aceitar, amém. Se Ele não quer aceitar, paciência, porque tudo que nós temos para enviar para Ele é isso. A Bíblia diz que Deus bloqueia os céus para que as nossas orações não se acheguem diante dEle. Deus bloqueia as nuvens para que a oração do povo não se passe diante delas. Olha o ponto que chega a ira de Deus sobre o ímpio, aqueles que não se convertem. O ímpio ora, pessoal. Ora ou não ora? O ímpio ora. O pecador não ora. Eles não fazem a oração constante deles antes de dormir, aquela prática, né? Que é uma prática, é um costume,
Não, eu toda noite eu oro, eu rezo, eu peço para Deus. Mas não é isso que vai mover o coração de Deus, não. Quantas pessoas hoje estão gritando no inferno que oravam toda noite, que ajudavam o necessitado, que pegavam do que não tinha, que ele não tinha, para dar para o necessitado. Mas não é isso que vai mover o coração de Deus. Olha o que Deus fala em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, 21. Presta muita atenção, por gentileza, pessoal, para que a palavra penetre no seu íntimo. É isso que a gente tem que falar para as pessoas que estão em pecado, estão em iniquidade, não querem dar ouvido à voz da verdade, porque esse sermão vai tanto te abençoar como te condenar. No último dia isso aqui vai passar claramente na sua frente, que a gente está pregando hoje. A palavra vai e não volta vazia. É isso que a Bíblia fala. Todo sermão que eu prego em cima desse altar, baseado no pecado que o povo está inflamando a carne e o espírito, vai passar diante dos seus olhos no último dia, no dia da condenação, porque Deus não vai levar em consideração o profano. Vai ter provas. Meu Deus, eu não sabia. Claro que sabia, estava falando aqui nesse dia tal. O pastor estava esmiuçando o texto, mostrando que eu abomino o pecador, que eu abomino a prática da iniquidade. E o povo se deleita, bebe da iniquidade como se bebe água, como a gente sempre fala. Diz assim Ezequiel capítulo 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos, é de todos, não é de metade, de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que o cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Aí Deus fala assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo, ele vai falar do justo agora, o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. A gente já pregou uma vez, eu não lembro qual livro que foi, a mesma coisa que Deus está falando para o povo de Israel através da boca de Ezequiel: a justiça do justo não será lembrada. Aqui temos duas pessoas, o justo e o ímpio. A Bíblia fala assim: se o ímpio ele se converter dos seus pecados, de todos os seus pecados, e ele guardar todos os meus estatutos, toda a minha lei, toda a palavra da verdade, não posso guardar apenas a metade da palavra, aquilo que me apraz. Eu tenho que guardar todos os mandamentos. Se ele guardar tudo isso, se ele fazer tudo isso, ele vai viver. As suas iniquidades não vão vir em memória, não vai ser lembrada, porque ele se converteu dos seus erros, dos seus caminhos. É ou não é? Ele se converteu de tudo que ele fazia. A Bíblia está mostrando um ímpio, um homem do pecado que se converteu a Deus, que se converteu ao Evangelho de Cristo. E quando ele se converte, ele não pratica mais as abominações que ele praticava, e ele começou a andar 100% nos estatutos de Deus, andou 100% na palavra da verdade. Todo pecado que ele fez fora esquecido. Deus não vai lembrar mais. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Deus fala na palavra, e a Bíblia diz que o pecado será jogado no mar do esquecimento, não vai ser lembrado. Meu Deus, mostrou o ímpio se convertendo, a salvação para ele. Deus fala assim: olha, porque desejo eu qualquer maneira a morte do ímpio? Ele disse que não, né? O homem mais impuro, mais ímpio, mais iníquo dessa terra, Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte dele, mas que ele se arrependa, né? Ele tem que se arrepender dos erros dele, diz o Senhor Jeová. E o justo? Está o justo praticando justiça, está ajudando o necessitado, ora todo dia, jejua todo dia, sobe monte, dá palavra,
evangeliza os cativos, vai na casa dos necessitados, faz tudo que agrada o coração de Deus. Tem um necessitado que bate a sua porta, ele tira da comida da mesa e dá para o necessitado. Ele tira do que ele não tem para poder dar para aqueles também que não têm. Ele ajuda. Mas a Bíblia fala que esse justo, praticando as mesmas obras do ímpio, do homem do pecado, a Bíblia diz que ele vai ser condenado pelo seu pecado, e ele vai morrer, ele morrerá, e da justiça que ele fez não será, não será lembrado. Quantas coisas boas vocês fizeram, né? Muitas coisas boas, mas cai no pecado para ver se vai ser lembrado das coisas boas que vocês fizeram. Vai ter que começar tudo de novo. Guarda uma coisa que eu vou falar agora para vocês. Tem um caderninho, guarda, escreve, ou faz alguma coisa aí para gravar o que eu vou falar agora. O seu começo não é tão importante quanto o seu final. O seu começo, você pode começar tropeçando, pode começar caindo, você pode começar rastejando, mas chegou no final, meu amigo, você teve forte, firme, como diz a palavra, que aquele que está de pé cuide para que não caia, aquele que perseverar até o fim será salvo. O seu começo não é tão importante quanto o seu final. Você pode começar a pessoa mais péssima que for, chegou no final, meu amigo, você venceu todas as tentações, você vai ser salvo. Agora, começou bem, estava todos os dias na igreja, estava evangelizando, estava jejuando, estava fazendo tudo isso, chegou no final da sua vida, decaiu, caiu no pecado, está vindo para a igreja de vez em quando, mais ama o pecado do que a justiça de Deus. A Bíblia fala o quê? Que a sua justiça não será lembrada, não vai ser, é a palavra que fala isso, não sou eu que falo, meu Deus. Grava isso no seu coração. Mesmo que você está pronto, todo quebrado, mas continua. Quem dá força é Deus, não é o pastor e não é os obreiros. Quem fortalece é Deus. Muitos são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. A Bíblia não está falando que o justo não vai passar por tribulações, ele vai passar. A Bíblia não está falando que o justo não vai passar por aflições, vai passar, e todo dia se possível, mas Deus a livra de todas. Eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Livrou onde? Na fornalha, foi dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou onde? Na cova, dentro da cova. Deus não te livra do problema, mas Ele te livra no problema, na situação que você está enfrentando. Tudo tem um propósito, meu Deus. Jesus falou para os discípulos: agora vocês não entendem, mas amanhã vocês vão me entender. Talvez hoje você não está entendendo o que está vindo sobre a sua vida, tribulação, esse peso espiritual, essa vontade de desistir, mas lá na frente vocês vão entender. É Deus que prova o seu povo, é Deus que prova aqueles que são seus, amém? Mostramos dois tipos de pessoas, o ímpio e o justo. O ímpio que se converte e o justo que acaba caindo na iniquidade. O justo que era para ser salvo foi condenado, e o ímpio que era para ser condenado foi salvo. Por isso que eu sempre falo, temos que todos os dias fazer a manutenção da nossa fé. Todos os dias temos que fazer a manutenção da nossa salvação, da redenção, que significa a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Redenção é salvação somente por Ele, não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, é somente pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida, somente por Ele. Continuaremos caminhando, e como disse Davi, conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus. Aliás, se eu não me engano, foi Isaías que falou isso. Conhecemos a Deus, sim, mas vamos prosseguir em conhecer a Ele. É todo dia a minha sede tem que ser constante pela palavra da verdade. Todo dia a minha vida tem que ser voltada para a palavra de Deus. Todo dia que passa, mesmo na tribulação, mesmo que eu acorde com o pé esquerdo, não querendo levantar, mas eu vou falar: aquele que me prometeu todas as coisas é fiel para cumprir. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Foi isso que Davi fez. Quando Davi foi enfrentar o gigante, você acha que uma pedra daquele tamanho ia matar um gigante de quase 3 metros, pessoal? Tem lógica. Uma pedra não ia matar, mas o que matou foi a força de quem? A força de Deus que estava em Davi.
tenta atacar uma pedra em alguém para ver se vai matar a pessoa, ainda mais um homem de quase 3 metros. Foi a força que estava em Davi, a força do Espírito Santo, porque ele falou: eu não vou contra ti com paus e espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Derrubou o gigante. Olha para o seu problema e fala para ele: eu não vou contra ti pela minha força não, porque se eu olhar pela minha força não tem capacidade de vencer, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é comigo, Ele é a minha pedra de esquina que foi posta como cabeça para a minha salvação, é Ele que me fortalece. Paulo falou: porque quando estou fraco, aí é que sou. Paulo encontrava força na fraqueza. Que coisa que é essa, meu Deus? Como é que pode alguém encontrar força na fraqueza? Impossível. Mas para Deus é assim. Deus inverte os valores. Deus tira o pobre do pó e faz se assentar à mesa dos príncipes. É isso que a Bíblia fala. Louvado seja o Senhor Deus nosso Pai, que nos tirou do lamaçal do pecado. Outrora estávamos mortos em ofensas e delitos e pecado, e Ele ressuscitou a gente juntamente com Ele. Então olha o que Deus faz com um homem que não tem valor para a sociedade. Olha o que Deus faz com uma pessoa que aos olhos da sociedade não tem nenhum valor. Deus falou para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê, eu olho o lado de dentro, o interior. Por isso que eu falo: quantas pessoas que aqui são de Deus para mim? Ela é, mas ele não pensa da mesma forma. Ele não pensa da mesma maneira, porque o que manda e o que mostra realmente que somos homens e mulheres de Deus é o que está dentro, dentro da gente, do nosso coração. Amém? Versículo 24. É 24 que a gente parou? 25. Ezequiel capítulo 18, versículo 25. Dizeis, porém, olha o que eles falavam: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Deus estava falando através da boca de Ezequiel. Vocês estão falando que o meu caminho não é direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará esse a sua alma em vida. Pois quem considera a se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Aí ele fala assim: contudo diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, agora chega a questão da coisa. O que Deus fala? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivereis. Vou fazer a mesma pergunta que Deus falou aqui, ou que Ele afirmou para o povo de Israel. Vocês estão falando que o meu caminho não é direito? Meu caminho não é direito, ó povo de Israel. Será que o meu caminho que não é direito? Será que é o caminho de vocês que não são todos? Então vamos fazer o seguinte: já que vocês estão falando assim, então eu vou julgar cada um de vocês segundo o caminho que vocês estão trilhando. Deixa eu fazer uma pergunta para você: se Deus te julgasse agora pelo caminho que você está trilhando, será que você seria salvo ou condenado? E aí, pessoal? Se Deus falasse assim para vocês: não está bom o meu caminho, está árduo, está difícil, vocês estão blasfemando, murmurando, dizendo que é difícil, tem que vencer a carne, então vamos fazer o seguinte: eu vou julgar vocês pelo caminho que vocês estão trilhando. Então vamos ver quem vai prevalecer no último dia. E aí, você seria condenado ou você seria salvo? Faça essa pergunta para você agora. Faça essa pergunta para você agora: se Deus me julgasse pelo meu caminho, meu Deus, será que eu seria salvo ou seria condenado? Ah, pastor, eu seria condenado. Então anda no caminho dele, anda no caminho da verdade, por mais que é difícil. A Bíblia diz que a porta é estreita e poucos hão de entrar por ela. A porta é larga, muitos hão de entrar, porque é a porta da condenação.
Poucos e muitos. Poucos hão de entrar pela porta da salvação, porque ela é estreita. Ninguém quer tomar da cruz e seguir a Ele. Poucos, a grande maioria das pessoas querem estar dentro de uma igreja, viver uma vida, elas vão ter uma vida à vontade. Eu quero ouvir a palavra, mas eu quero viver conforme eu quero, e não conforme a palavra me impõe. Muitas pessoas dentro da igreja ouvem a palavra e dizem: eu quero viver o meu caminho é reto diante dos meus olhos. Mas Deus vai te julgar pelo seu caminho, Ele vai te julgar pelos seus passos que andas caminhando. Por isso que Davi falou: lâmpada para os meus pés e as suas palavras, e luz para os meus caminhos. Davi sabia que o caminho dele era difícil de trilhar. Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, porque se não for pelo Espírito de Deus, eu vou desviar para a direita ou para a esquerda. Deus não faz trecho em caminho largo, Deus não faz pico em caminho largo, meu amigo. Você vai ter que caminhar, você vai ter que sofrer as consequências do Evangelho, porque é isso que a Bíblia impõe para todos aqueles que servem a Deus, porque não fossem chamados apenas para crer, mas a padecer por Ele. E você está preparado para isso? Você está preparado a padecer pelo Evangelho de Cristo? Quando eu vejo que Cristo fez muito mais do que eu pensava, muito mais do que eu imaginava, e hoje homem nenhum sobre essa terra, sobre a face da terra, consegue chegar ao sacrifício perfeito, que foi o sacrifício de Cristo. Ninguém consegue, ninguém suporta, porque o peso e o pecado da humanidade estava sobre Cristo. Não era somente o peso da cruz, era o peso dos nossos pecados, o peso das nossas transgressões, o peso da nossa traição, que nós traímos Ele todo dia com o mundo, com os nossos desejos, com o nosso coração, com a nossa carne que grita, com a carne que sufoca a vontade do Espírito, meu Deus. Todo dia fizemos isso, todo dia nós traímos Cristo. Ele é a noiva. É como eu sempre falo, você não casaria com uma pessoa sabendo que ela iria te trair todo dia, né? Você casaria, pessoal? Cristo fez isso. A Bíblia diz que Ele é o noivo e nós somos a noiva adornada, a noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga. Quem que é essa? A noiva sem pecado. Ah, pastor, todo mundo tem pecado. Meu amigo, não dá ênfase para o seu pecado, não. A pessoa que fala assim: pastor, todo mundo é pecado, todo mundo erra. Fato, todo mundo erra, né? Mas quando ela se justifica somente em cima disso, isso mostra, ela está falando assim: me deixa pecar em paz, não me julgue pelo meu pecado, porque todo mundo peca. Mas ela dá ênfase para o pecado dela, para a morte. Como diz a Bíblia, que há pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Nós já falamos sobre isso. Temos que andar no caminho de Cristo, mesmo que me custe a minha vida, a minha alma. Mas o Evangelho de Cristo não é perder, é ganhar o que está no reino dos céus, a salvação da nossa alma. Amém? Então Deus, Ele falou: olha, eu não tomo prazer na morte do que morre, não, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. Uma pessoa que não é convertida, ela é morta. Uma pessoa que não é convertida, ela está morta, ela não vive. Ela vive o mundo dela, o desejo dela, mas é por um pouco de tempo. O que é a sua vida, homem, a não ser um vapor que logo aparece depois some, depois desaparece. Hoje você está aqui, meu amigo, amanhã você já não vai estar mais. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra, amanhã. Eu estava conversando com uma pessoa, eu não vou citar muito, o contexto da história, porque tem gente que nos assiste lá de Gaspar. Eu estava conversando, eu estava num caminhão, com uma carona com uma pessoa. Aí ele disse: quantos anos tu tem? Só tenho 28. Aí ele disse: é mesmo? Mas você... Eu falei: olha, eu casei com 15 anos. Eu casei com 15 anos. Você é doido, rapaz. 15 anos. Tem a vida toda pela frente. Agora você está preso num casamento. Eu falei: eu casei, agora eu estou tendo vida. Né? Eu vou aproveitar o quê? Uma baladinha, mulherada, isso, aquilo outro. Eu falei: não, eu sou da igreja, eu prego a palavra. Eu não vou fazer isso, porque eu sei da minha alma, eu sei que eu vou ter que tratar com a minha alma. Não, com essas palavras, eu tenho meus esqueminhas. Era um homem casado que tinha amante. Eu tenho meus esqueminhas. Essa semana o camarada morreu com os esqueminhas dele. E aí? Será que a alma de quem vai prevalecer? Daquele que conservou em vida, ou daquele que morreu na iniquidade? Não estou julgando, não estou dizendo que ele foi para o inferno, porque eu não sei. Ela é. E se ele se converteu nos últimos dias?
mas para você poder entender. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E se ele morreu no pecado dele? Aonde está a alma dele agora? Ei, pessoal, aonde está a alma dele agora? Está no inferno gritando, gemendo, padecendo. Ó Deus, me dá mais uma chance. Será que ele não lembrou das palavras que foram faladas para ele? Será que ele não lembrou das palavras, meu Deus? E hoje a gente está aqui com vida. Daqui a pouco o fôlego de vida vai ser tirado de dentro de você. Louco, essa noite pedirão a sua alma. O que tens preparado e para quem será? Aquele rapaz, ator, né? Vou falar uma coisa agora. Aquele ator, eu não lembro o nome dele, também nem quero saber. Ele estava fazendo uma comédia lá. Aí o padre estava casando um homem e uma mulher. Aí ele se intrometeu no casamento, falou assim: seu padre, casa eu e o meu marido. O padre assim: não posso, isso aqui é contra a lei de Deus. Mas seu padre, se Jesus estivesse na terra hoje, ele estaria no show do Pablo Vittar, chamando Jesus de gay. Né? Morreu. E aí? De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, porque tudo que o homem ele plantar, isso também vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Aí tem um monte de gente botando textão no Face: vai em paz, que Deus te receba de braços abertos. Vai em paz, que aí em cima você olhe pela gente. Será, pessoal? Uma pessoa que blasfemou do Evangelho de Cristo, e ele batia no peito e falava que era ateu, que não acreditava em Deus. Será que no leito de morte ele se converteu? Alguém que não acredita em Deus? Impossível, né? Não estou julgando o camarada, mas eu estou falando para você poder entender. A sua vida é como um vapor. Hoje você está aqui, amanhã você não está? Não está mais. Começa a tratar com a sua alma. Começa a tratar com você mesmo, falando: meu Deus, será que o caminho que eu estou trilhando é certo? Julga você todo dia, prova a sua fé. Como Paulo disse: será que você não está reprovado? Se é que você já não está reprovado diante dele, e você acha que está aprovado, não. Começa a provar: será que eu sou de Deus? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que se Deus ele viesse hoje, encontraria fé dentro de mim? Será que eu seria salvo pelas minhas obras? Será que se ele me condenasse pelos meus caminhos, meu Deus, eu seria salvo? A palavra de Deus, ela é justa, ela é um cetro de justiça. Se a palavra condena o ímpio, condena o ímpio. Se a palavra condena o beberrão não vai para o céu. Se a palavra condena o adúltero não vai para o céu. Se a palavra condena o fornicário não vai para o céu. Se a palavra condena os mentirosos não vão para o céu. Se a palavra condena o efeminado, os efeminados não vão para o céu. Vai tudo queimar no inferno. É isso que a palavra de Deus fala. Não sou eu que julgo, é a palavra de Deus que julga. Coríntios 6:9 fala sobre isso. Os mentirosos, os beberrões, os efeminados, os adúlteros, os fornicários, os glutonários e todos aqueles que amam e praticam a iniquidade, e a sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Pronto. Só por esse motivo já me dá ênfase e me dá, eu sou obrigado a me esforçar para vencer o meu coração. Obrigado. Porque se eu tiver que ser julgado por ele, meu amigo, no último dia, não resta salvação para ninguém. Ouve a voz do seu coração. Coração é enganoso. Você vai ouvir o que? Uma pessoa enganosa? O coração é enganoso. O coração te engana. O coração te leva para longe de Cristo. O coração te leva para longe dele. Porque pela sua vontade vocês não estariam aqui. Porque não foi vocês que escolheram a ele, foi ele que te escolheu. Não é? Se não fosse a misericórdia dele na sua vida, você não estaria aqui, meu amigo. Você estaria na sua casa, você estaria aproveitando sua família. Aqueles que gostam de balada estariam numa balada, aqueles que gostam de festa estariam festejando. Ou seja, você não estaria aqui. Mas hoje nós temos prazer na lei de Deus, porque ele nos livrou da condenação futura. Miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. A pedra que foi posta para a nossa salvação, a cruz que foi colocada no meio do caminho, no abismo, foi colocada para que hoje a gente pudesse trilhar no caminho da salvação, mesmo não tendo merecimento. Amém? Para a gente encerrar, Lamentações só volta a um livro, você vai voltar. Antes de Ezequiel um livro,
Lamentações capítulo 3. Estão entendendo, pessoal? Você vai botar só um livro. Lamentações capítulo 3, versículo 38. Lamentações 3, 38 diz assim: é um livro antes de Ezequiel, onde você estava. Todos acharam? Eu acho que todos acharam, pessoal? Diz assim, Lamentações 3, 38: porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Da boca de quem? Quem que é o Altíssimo? Não sai o bem e o mal da boca dele, pessoal? Sai. O que é o bem? É a justificação da salvação do ímpio, quando ele se livra da impiedade, da iniquidade, e ele se converte a Deus. E o bem, o mal que Deus iria fazer nele, ele falou assim: não vão fazer mais, porque ele se converteu. E o mal é o justo que andava na justiça, mas largou a justiça para praticar a iniquidade. Deus, da boca de Deus sai espadas de dois gumes, para a condenação do mesmo. Aí ele fala assim, 39: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus. Pronto. Muitas pessoas aqui já talvez outrora em outro ministério se queixavam muito com Deus. Não é? Por que está acontecendo isso na minha vida, meu Deus? Por que está vindo? Vocês foram ensinados a cobrar de Deus, não é? Sim ou não? Foram ensinados a cobrar de Deus. Não cobra de Deus. Se é dizimista, Ele prometeu na palavra dele que Ele abriria a janela dos céus, derramaria bênçãos sem medida. Fazei prova de mim. Está vendo, pastor? Tu se queixas, ó homem vivente? Por que você não se queixa do seu pecado? A Bíblia fala que maldição sem causa não. Você está sofrendo, você está padecendo? Olha a causa, meu filho. Olha a causa, meu bem. Você está padecendo iniquidade, você está sofrendo consequência. Claro que a gente sempre fala, existe dois estágios da prova. Existem aqueles que são de Deus e estão sendo provados por Ele, e existe aqueles que estão no pecado, se deleitando no pecado, e estão sofrendo as consequências do pecado, e dizem para Deus: meu Deus, o que eu fiz? Olha para o seu pecado, olha o que você tem feito contra Ele. Antes de murmurar contra Deus, estão se queixando de mim. Deus está falando: se queixem dos seus pecados, se queixem do que vocês fazem à escondida, porque isso é abominável aos olhos dele. É isso que é abominável diante dos olhos de Deus. Todo pecado gera morte. A Bíblia mesmo fala que todos aqueles que praticam a iniquidade, o pecado, uma vez descendo para o coração, ele gera a morte. Pecou, não se converteu, é um pecado consciente, é um pecado que você sabia que era pecado e você não pediu perdão, você não se lamentou, não criou um peso nos seus olhos. Você vai gerar morte na sua vida. Que morte é essa, pastor? Morte espiritual, morte na família, morte no seu casamento, morte na sua vida profissional. E você diz: por que não está nada indo para frente, meu Deus? Começa a olhar o caminho que você está trilhando. Antes de cobrar algo de Deus, que você não tem, nem eu, condição de cobrar algo de Deus, de fato, podemos pedir algo para Deus? Podemos, mas vamos e venhamos. O que você vai pedir para Ele? Se for pedir algo para você, pede para a salvação da sua alma, meu amigo. Pede para que Ele tenha misericórdia de você. Porque nós não temos merecimento de nada. É que nem eu sempre falo, o homem, ele poderia ser um homem mudo, calado, porque já pelo fato de ele tiver vida e ter um pingo, talvez, de oportunidade de ser salvo, já seria o suficiente, mesmo mudo. Porque em vida, meu amigo, a gente tendo vida, é como eu sempre falo, até sobre o homem mais desgraçado dessa terra, a misericórdia de Deus está sobre ele, porque ele está vivo. A
Bíblia fala, como falamos no começo, e a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. Se ele está vivo é porque a misericórdia de Deus está sobre a vida dele, sobre o homem mais impuro, mais iníquo que existe sobre a face da terra. Agora, quando ele morrer, aí, meu amigo, aí que a coisa vai começar a ficar feia para o lado dele. Amém? Quem entendeu a palavra faz assim, entenderam mesmo? Vocês estão com raiva, pessoal? Tem certeza? Tem gente que se tivesse a funda de Davi tacaria na minha cabeça, né? Mas eu amo vocês, pode ter certeza disso. A palavra de Deus está sendo pregada da maneira que ela está escrita, não está sendo adulterada não, e dei graças a Deus por isso, porque hoje você conhece o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos aplaudir ele bem forte, pode ficar de pé. Graças a Deus.